Hoje nós vamos falar sobre nutrição e imunidade. Então, a convidada hoje é a doutora Patrícia Reis, nutricionista aqui da Oncomed. E Patrícia, eu acho que tem feito já esse trabalho em cima da imunidade dos pacientes oncológicos já há muito tempo, né? Ela é uma entusiasta dessa questão e eu acho que isso ter uma pessoa que gosta do que realmente do que faz e que realmente faz e que acredita. acredita. Olha ela aí. Olha ela aí. E aí, Olha Patrícia, eu. E tudo aí, bem? Patrícia, tudo bem? E aí, como é que estamos? O pessoal está O entrando pessoal está aí, entrando acho que para a aí, live, acho acho que que para a todo live, mundo acho que todo já mundo já aceitou aí, Oi, aceitou aí, Mar! incorporou esse horário incorporou de esse 18 horário horas de na 18 horas rotina, na rotina, 18 Eu horas de achei isso 18 muito horas de quarta-feira, legal. quarta-feira, Oi, Cris. e os temas têm e os sido bem temas têm sido bem variados, né? Eu acho que Legal. variados, né? Eu está acho que tá sendo bem tá sendo interessante. bem interessante. E hoje E hoje, eu acho que é aquela eu acho que pergunta é que aquela todo mundo te pergunta que faz, todo né? mundo te O faz, que né? que eu O que como que para eu matar como esse para matar esse coronavírus? coronavírus? É, estamos querendo descobrir, porque se eu descobrir eu vou ficar rica. E Aí nós vamos Cristiane, tudo fazer Luciane, Cristine, deixa eu Luciane, cumprimentar uma deixa eu aqui a todo viagem em cumprimentar aqui mundo. todo 2023, quando mundo. a gente puder fazer a viagem, Vai poder em Vai breve, poder em breve. né? Vai poder em breve, Vitor? em breve. Estão Breve. já Isso é Estão bom. já planejando ter planejando vacina ter disponível vacina daqui a pouco disponível daqui a tempo. pouco tempo. Ah, Aqui, oi, tudo Aqui, bom? oi, tudo bom? É, É, e eu acho que e isso eu vai acho que facilitar isso vai bastante, né? Eu facilitar acho que a bastante, única né? Eu acho maneira que a da gente única maneira poder da gente voltar a poder ter uma voltar a ter rotina vai uma ser isso. rotina vai é, né? ser isso. É a única forma, né, Vitor? Eu acho que por É, enquanto eu a acho gente que tem que por se enquanto a gente tem que acostumar, se né? Vai acostumar, existir né? um Vai novo existir um normal. novo normal. A gente Uhum. não vai A gente não poder, vai poder. né? Acabou a Né? quarentena, tá Acabou a todo. quarentena, tá todo. Até eu É, peguei você no seu falou Até eu pé, isso. né? Que peguei no você seu falou pé, né? Que isso. você Vamos falou acabar essa isso. Vamos quarentena, eu vou acabar essa abraçar todo quarentena, eu vou mundo. Eu abraçar falei, todo mundo. Eu falei, calma aí que tá dando eco. como é que tá dando eco? Chamar Vou o diminuir aqui Tião um para Vou pouquinho. diminuir aqui abraçar. um pouquinho. Não, não faz isso não, Não, pelo não amor faz de isso Deus. não, Não pelo sai amor de Deus, abraçando, não sai não. abraçando, não. Vamos Vamos, devagar. vamos devagar. Eu e Tião querendo abraçar todo mundo. Tá dando Melhorou, eco. Vê Jorge? agora. Melhorou, Oi, Jorge? Jorge Carrano, tudo bem? Vê se melhorou agora com o Vitor colocando o, Eu acho que o você Eu vai acho ter que que fone colocar dele. você vai ter que também. colocar também. O áudio está dando muito retorno. Muito É, retorno. muito retorno. Igual o Tim Maia. Tim Maia que gostava de um Gente, retorno. o único da vida. Esse aqui, deixa eu ver se eu consigo. Oi. Ó, aqui, ó, Ana Narahashi. Ana tá ótima. Ana, um beijo pra você, Ana Lúcia. E aí, melhorou? Melhorou, gente? Eco só no Vitor. Tarará. Gente, a gente já pode se Rapaz, despedir de esse. Dr. Vitor, Ainda tá com eco aí? entendeu? Entendeu? E ficarmos aqui. Ó, hoje tá bastante gente aqui entrando, o pessoal tá Tá, animado. Eu tá. acho que já dá Agora pra gente melhorou, começar. Carrano? Mas o retorno que tá dando no Melhorou, Dr. melhorou, Vitor, melhorou. Má. A culpa era Ok, sua. perfeito agora. Tá, tá. Oi, Lete! Ó, bastante Áudio gente aí. ok. Suzy tá dando retorno pra gente. Oi, Antes Suzy. de falar de imunidade, eu vou falar o seguinte: a Ok? melhor coisa que a gente faz para se proteger do coronavírus, por incrível que pareça, e as pessoas não dão tanta atenção, é lavagem das mãos. A gente que vive em ambiente de saúde, a gente sabe muito bem disso. Entre cada procedimento, entre cada paciente, você mudou de local, mudou o que você está fazendo, higienizar as mãos. Eu tenho acompanhado aqui muitos pacientes que têm vindo ao consultório porque não podem deixar de vir, né? A gente tem feito muita consulta eletrônica e feito algumas Isso. consultas presenciais. E eu peço para o paciente higienizar a mão na minha frente e ninguém sabe.
Ninguém sabe. Faz uma higiene das mãos assim muito rápida. E aí eu estou aproveitando essas lives Que, para na verdade, é o divulgar. nosso hábito, né? A gente está reaprendendo, igual você Exatamente, virou e falou, o novo, né? A exatamente. equipe de saúde já conhece o que é uma lavagem das mãos, Isso, né? Nós isso. tivemos Ó a até um Carminha aí treinamento na entrando aí, ó, Oncomed, né, falando aí das Carla? mãos aí. Eu acho que foi há 2 anos Então, atrás. depois que acabar essa live, o pessoal vai lá no canal do YouTube da Oncomed, tá? Nós fizemos 2 vídeos que estão muito legais. Um vídeo mostrando higienização da mão com álcool gel e um outro vídeo mostrando a lavagem das mãos com Legal. água e sabão. Basicamente a mesma técnica. Isso é uma coisa que salva vidas, gente. Aprendam isso. Lavar a mão salva vidas. A medida é melhor que máscara. A melhor das medidas é a higienização das mãos, sem sombra de dúvida. Mas vamos falar aqui de imunidade. Primeira pergunta, eu vou fazer uma pergunta direta, aquela pergunta polêmica. Existe alimento que combata o Na coronavírus? Câmara da Verdade. Responde não aí, Patrícia. existe. Queria muito dizer isso, mas não existe. A gente, quando começou, antes ainda de entrarmos em isolamento social, tivemos várias, eu mandei alguns prints até, inclusive para o Dr. Vitor, várias redes sociais, várias mídias digitais, onde colocaram shot anti-coronavírus, alimento contra coronavírus. Então, acho que a primeira coisa realmente que a gente tem que pontuar aqui é que não existe nenhum alimento, nenhuma preparação ou nenhum shot capaz de combater um vírus. É um vírus. E sendo dessa forma, não existe. Existem alimentos que podem deixar a nossa barreira de proteção, né, a nossa imunidade no geral, né, seja a nossa imunidade inata, que são as nossas barreiras, ou aquela imunidade já em segundo nível, que é em nível celular, com uma qualidade melhor. E aí a gente tem alguns estudos que mostram que com algum tipo de alimentação a gente consegue até diminuir esse grau de virulência, mas isso não é nenhum milagre, nenhuma promessa que existe algum alimento. Inclusive, alguns profissionais que naquela época, antes da gente isolar, postaram shot anti-corona, se você for visitar as páginas, apagaram as suas postagens, porque com sorte, viram o erro que estavam cometendo de prometer esses milagres que não existem, né? Não, exatamente. Prometer um milagre e assim, os pacientes iam continuar se infectando, né? Então a gente Isso. não... Mas aí tem uma pergunta aqui que acho que é o que a gente já ia entrar no assunto, da Ana. Oi, Ana. Ana está aí trabalhando de home office, está uma beleza. E Ana Lanes, estamos acompanhando ela em home office. Estar com a imunidade em dia ajuda? É a pergunta dela, sim. E como construímos, né, o que vai também ditar, além de o indivíduo não ter comorbidades, estado nutricional adequado, a gente tem visto que obesidade tornou-se um fator de risco, inclusive em alguns países a gente tem um índice de indivíduos mais jovens, né, Vitor? Porque a gente começou antes falando do coronavírus em indivíduos que tinham uma idade mais avançada. E vimos que indivíduos mais jovens, com sobrepeso ou obesidade, estavam tendo sintomas mais agressivos do Covid, né? Então, você e já ter tido até aqui um histórico de alimentação nutricional, né? Eu acho que eu posso dizer integral, né? De qualidade, você tem, sim, como se fosse uma reserva melhor de resposta imune, com essas barreiras mais ativas, para que a gente minimize essa possibilidade ou de virulência ou de gravidade dos sintomas em caso de infecção. Na verdade, aqui no Brasil o que tem acontecido, né, acima de 60 anos, se a gente dividir as pessoas, os óbitos pelo coronavírus em acima de 60 e abaixo de 60, a obesidade ela está como 10º fator de risco para os acima de 60 anos e está em terceiro, né, para os abaixo de 60. Então a gente vê que realmente a obesidade tem um peso muito grande, né? Não é um peso maior que idade, que cardiopatia, e
por outro lado, a gente vê que o diabetes ele é a segunda causa, basicamente, nos dois grupos. Então, a gente vê que realmente essa questão alimentar acaba sendo muito importante. Posso Já falar da surgiu uma pergunta da pergunta aqui, Cláudia, ó. Vitor? Não, é Posso falar da Cláudia. pergunta da Cláudia? É Posso? Cláudio. Cláudio. Ah, é É Cláudio Cláudio. É Valença. Cláudio. Cláudio Cláudio, Valente. Não é desculpa, Cláudia, Cláudia. não. Desculpa aí, Cláudio. Ah, desculpa. Mas é Ele está uma pergunta perguntando legal. uma pergunta fantástica, né? Se a pessoa que estava em dieta restritiva, é melhor manter essa dieta restritiva ou ir para uma dieta normocalórica sem restrição alimentar para esse período. O melhor é a gente manter uma dieta hoje normocalórica, né, onde a gente não tenha nem a restrição calórica, nem o excesso. A restrição calórica não é interessante, a baixa ingestão de carboidratos nesse momento não é interessante, a moda do low carb para esse momento, um low carb como é vendido aí normalmente, sem os carboidratos de alta carga glicêmica, mas com grande quantidade de proteína, bacon, carne vermelha, enfim. Esses não são interessantes, porque a resposta imune, produção em nível celular de resposta imune, necessita de fonte energética. Então, é a mesma coisa para o nosso paciente em quimioterapia. Nosso paciente em quimioterapia, ele não pode fazer privação de consumo energético, porque ele deixa de produzir ou produz em uma quantidade menor as células de resposta imune. Nós somos feitos por células. E aí a gente precisa de uma fonte energética para produzir células novas. Então, a dieta restritiva não é interessante. Hiperalimentação também não é interessante. Alta ingestão de açúcar também não é interessante. Por quê? Quando a gente ingere uma quantidade muito alta de carboidrato, valor calórico ou principalmente de açúcar, nós oferecemos uma carga de glicose muito alta para as nossas células, que podem entrar num processo chamado glicação avançada, que nada mais é do que oferecer uma carga de açúcar, de glicose, muito alta para cada célula. Nossas células precisam de uma quantidade, de forma muito inteligente, ínfima, de fonte energética para cada uma delas. Se a gente oferece uma carga maior, a gente faz lesão de DNA, porque a gente erra. É como se fosse uma receita de bolo. Você está colocando uma xícara de farinha e 2 de açúcar, e você colocar 4 de açúcar, aquele bolo não vai dar certo. Então, a gente, no processo de glicação, a gente desce também a nossa resposta imune. Então, a resposta do Claudio, tanto é para restrição ou quanto o excesso energético, principalmente sob a forma de açúcares simples, não são ideais para esse momento. E aí agora a gente está nessa época aí de todo dia live de sertanejo, aí você vê o pessoal fazendo churrasco e bebendo todo dia. E o que você vai me falar isso do álcool, o consumo do álcool de maneira aguda, você vê pessoas aí, sei lá, consumindo quantidades grandes, e todo dia você vê aí gente, às vezes, usando álcool diariamente. Pois é. O uso do álcool também vai deprimir a resposta imune. Acaba que você dá uma oferta energética via álcool, né, que vai ser metabolizado lá no fígado, e ele não é fonte energética ou fonte necessária para a formação de célula de resposta imune. Foi inclusive você que me mandou um trabalho falando que a ingestão, tanto excessiva, obviamente, mas também moderada de bebida alcoólica durante esse período, nos torna mais suscetíveis e diminui a nossa resposta imune. Então, é o pensar sobre o que a gente vai comer. Eu acho que esse momento, a gente já teve em outro momento conversando sobre isso também, esse é o momento para que a gente aproveite para preparar os nossos alimentos, aproveite isso para entender melhor como cozinhar, cozinhar para sua família, cozinhar para aquele acompanhante que hoje, no momento, está fazendo tratamento oncológico, e a gente tentar preparar isso da melhor forma possível. Quando a gente só tinha uma live, Vitor, você sabe que eu não sou muito extremista, né? A gente poderia até falar aí de um vinhozinho, mas agora as lives são todos os dias, várias lives, os artistas o tempo inteiro cantando aí pra gente, já acho perigoso, a gente tem que ter cautela. E vamos voltar lá naquela questão do shot da imunidade. Deixa eu só falar aqui do vinho, né? Porque a Ana perguntou do vinho, o pessoal está falando, todo mundo falando do vinho aqui. Olha isso, gente. Oriana.
Também pessoal quer perguntando falar do do vinho. 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 Vai lá, Bem, Vitor. esse é um tema que chama atenção. A gente tem que lembrar o seguinte: a gente tem flavonoides no vinho, né? A gente sabe Isso. que eles têm uma propriedade de realmente melhorar a questão vascular endotelial. A gente sabe que parece que tem muita coisa em relação ao Covid que ocorre dano endotelial. A gente vê aí questões do uso de heparina no Covid, Isso. etc. e tal. Então, a gente acredita que isso possa ter um efeito benéfico, mas você garantir que cronicamente esse álcool não vai ter um efeito deletério que vai ser, de repente, né, mais prejudicial, eu acho que é complicado. Se vinho protegesse de Covid, Itália e França não estavam, Itália, França e Espanha não estavam com aqueles casos todos de Covid, não. Né? São Vivi os para países que ouvir têm isso, maior minha gente. consumo, né, per capita É de verdade. vinho do mundo. Né? Então, se bastasse isso, acho que eles estariam muito bem protegidos. Mas agora a gente pode pensar, por exemplo, no suco de uva integral. Né? De Isso. Que repente é a uma das pessoa coisas, e é pode uma das fazer uma mudança, estratégias. né? Muda Isso. o refrigerante que toma todo dia para um copo de suco de uva integral. Ninguém Você aqui vai toma ter bastante refrigerante, flavonoides. Vitor. Olha, A não sei gente, não, hein? não. A gente Não vive, sei, não, é de outra história. Ó, não Letícia Souza falando, sei não. Já poxa, entrou muita gente, agora a gente já perdeu já perdeu, já estamos falando de já vinho. perdeu o controle aqui. Temos Rodrigo Souto na live, gente. Fala, Rodrigo. Agora a gente tem o mestre Rodrigo. Esse é bom de Bom, cozinha, hein? e uma das estratégias até que eu uso é justamente o suco de uva em pequenas doses, ingerido junto às refeições, para que eu diminua o índice glicêmico desse suco de Sabor de uva. E a gente café, está ó. Agora falando. café aqui também entrando aqui. Aí esse povo aí já está tudo. Já é tudo seguidor, Vitor e Patrícia. E aí eu uso e prescrevo esse suco de uva por conta dos flavonoides, acompanhando as grandes refeições, para que eu diminua o índice glicêmico desse suco de uva. A gente tem outras questões, como a gente está falando também de oncologia, o uso abusivo de álcool ou recorrente de álcool está relacionado a alguns tipos de cânceres. Então não tem como aqui a gente pegar e virar e falar, não, o vinho é interessante, porque aí depende da dose, o tipo que vai utilizar, enfim, então não é seguro que a gente fale sobre isso. E falando de componente fitoquímico, então a gente fala dos flavonoides, então o suco de uva integral, aquele da garrafa de vidro, pode ser um cálice, ou se vocês quiserem hidratar, colocar mais água, ok, mas o ideal ainda acompanhando as grandes refeições para diminuir o índice glicêmico. Também porque falamos para pacientes oncológicos aqui e é uma das coisas e estratégias que a gente tem que fazer com o nosso paciente. Eu costumo até às vezes indicar, se não quiser botar água, né, você bota bastante gelo no copo, porque o paciente tem mucosite, né, então ajuda para ele. Água de coco, fica bom também. E aí, vamos voltar lá naquela questão do shot da imunidade, né? Que o pessoal veio e falou o seguinte: não, o shot da imunidade, nós vamos vender isso aqui, isso vai matar o coronavírus, e a gente tinha vitamina A, vitamina C, vitamina D, zinco, selênio, probióticos. E aí, vamos falar de cada um? O que você falaria, por exemplo, de vitamina A? Vitamina A, tem algumas pessoas que falam que ajuda algumas infecções virais, né, alguma recuperação. Isso. E como é que é isso agora, nesse momento? Eu acho que a gente pode dividir, então, a pergunta em duas situações, né? Você usou o termo shot, que para muitas pessoas vai remeter ao uso do shot pela manhã, água, própolis, limão e gratidão, né? Todo mundo quer tomar o seu shot matinal. O que eu não acho um problema, a gente tem componentes fitoquímicos aí interessantes, naranjerina, o próprio própolis, é interessante que a gente faça o uso. A IASBRAN, a Sociedade Brasileira de Nutrologia, se posicionou frente o que hoje a gente teria de nutriente, que seria interessante, eu acho que isso corrobora um pouco com a resposta da Ana Lanes lá atrás,
sobre o que nós teríamos de indicação de nutrientes para esse momento. Aí a gente entra com vitamina A, vitamina C, vitamina D, zinco, selênio e probióticos. É o posicionamento que a gente tem da Associação Brasileira de Nutrologia. A vitamina A é uma vitamina antioxidante, a primeira a ser descrita, né? Tem um poder antioxidante incrível, ela é associada à vitamina E e à vitamina C, aumenta ainda o seu poder antioxidante, então a gente pode olhar a vitamina A, mas também pensando num pool de vitaminas que vai auxiliar. E aí a gente tem melhor possibilidade, né, do indivíduo ter menor carga viral, melhor resposta ao tratamento, ou melhorar mesmo essa resposta imune como um todo, melhorando inclusive a resposta pulmonar. E aí existe a possibilidade da gente fazer, não a suplementação, mas a oferta da vitamina A em uma dose diária, né? Aí depende quantos miligramas são, se para homem ou para mulher, ou via alimentação, a gente caprichar aí na alimentação, o que eu acho, obviamente, muito mais interessante. Porque quando você dá um alimento rico, digamos, Vitor, em vitamina A, você não está dando só a vitamina A. O que na cápsula, você vai dar só ela. O alimento, quando eu dou aquele alimento rico em vitamina A, eu vou dar uma concentração de fibra interessante, porque não adianta eu usar probiótico se eu não tiver uma boa ingestão de fibra. A resposta intestinal é extremamente ampla. E aí, para então, aonde tem vitamina A? Você indica aqueles vegetais folhosos escuros, né? A vitamina A é uma vitamina... Tem fibra e vitamina A. Isso. A vitamina A é a vitamina que você enxerga, né? Tanto a A quanto a provitamina A, que vai virar vitamina A no nosso corpo. São os vegetais verde, folha escuro, quanto mais escuro, mais vitamina A tem. E os amarelo alaranjados avermelhados. Quanto mais esse tom tiverem, mais você enxergar esse tom, mais vitamina A vai ter. Abóbora, caqui, melancia, cenoura, ramas de cenoura, né? Comprar a cenoura ao invés de desprezar aquelas ramas de cenoura, também utilizar na higienizar, né, e coccionar. Então, isso manter uma oferta diária aí de vitamina A, a gente teria que caprichar nessas fontes. Folha do brócolis também, do brócolis comum, o que você acha? Também, isso, folha do brócolis comum, a da beterraba também, né, a gente pode utilizar, e aí a gente vai ter essa concentração bem interessante também de vitamina A. A vitamina C é a que todo mundo conhece, fala que tem ação antigripal, enfim, então os estudos mostram mesmo que a gente tem que fazer uma ingestão ótima de vitamina C constante, né? Então, manter, aí explica um pouco que pode ser via esse shot matinal ou pode ser através das frutas ricas em vitamina C. Então, a gente volta a falar das frutas como um componente complexo nutricional, onde eu dou a vitamina C, por exemplo, de uma tangerina, né? Eu vou dar a vitamina C, vou dar os eletrólitos e no albedo, naquele branquinho, eu vou dar uma concentração de fibra e fibra solúvel super interessante, que vai nutrir as minhas células intestinais, pode funcionar como um pré-biótico. Então, a utilização de vitamina C também é interessante. Posso continuar ou você vai pontuando as que eu tenho que falar? Eu acho que, e vitamina C, já que a gente está falando disso, né, a gente sabe que alguns pacientes que desenvolvem Covid, às vezes hospitalizados, ou mesmo ambulatorial, a gente tem indicado, né, fazer uma suplementação em casa. Uma suplementação, né? A gente tem indicado realmente. E aí vem outra pergunta, e para pessoas que não estão que não estão com a doença, né, obviamente, aquela pessoa que quer se prevenir, aquela pessoa que é de eu grupo acho que de via risco, alimentos, você tem indicado também? É via alimentos, né? E aí, se for suplementar, uma suplementação ainda pequena, não é a quantidade que você utiliza já no tratamento de um indivíduo hospitalizado, né, que você pode auxiliar. Mas, de novo, você dá uma vitamina de forma isolada, você só vai dar a ela. Então, é interessante que a gente faça um pool através dos nutrientes, porque isso vai fazer uma incorporação e uma oferta melhor desses nutrientes. E aí agora vamos aumentar a polêmica, né? Falar da vitamina D.
Está todo mundo aqui perguntando. Vitamina D, tá todo mundo assim, vitamina D, né? A vitamina D, né, tem uma relação com também o microbioma intestinal. Acho que a gente pode associar a fala da vitamina D com o uso de probióticos, né, que são complementos, suplementos, que têm cepas de lactobacilos, e isso também a Asbram se posicionou em relação a isso. Então, seria interessante utilizarmos os probióticos. Deles, pouca coisa adianta se o indivíduo não ingerir os pré-bióticos, são aqueles nutrientes que vão alimentar a flora intestinal. Chicória, aveia, banana, maçã, tem pré-bióticos. E aí a gente vai melhorar também a qualidade de absorção, de transformação dessa vitamina D. Aí o Vitor, eu acho que pode falar um pouco da exposição solar, né? Da vitamina D, que obviamente tem uma importância, responde 80% da vitamina D, mas via alimentos a gente tem as vísceras e os ovos, por exemplo, que podem nos fornecer uma quantidade de vitamina D. Alguns estudos mostram que, para esse momento COVID, suplementações semanais ou diárias de vitamina D respondem melhor, só que somente com prescrição médica ou de nutricionista em deficiência de vitamina D. Não é ir tomando vitamina D porque agora tem que tomar vitamina D e vamos tomar. Não, só para quem tem deficiência. Eu acho que agora, nesse momento, né, essa discussão de vitamina D, ela envolve várias questões. Eu vou passando algumas perguntas aqui e a gente vai comentando, né? Aí a Marcela falou aqui se essas orientações estão sendo dadas aos pacientes em tratamentos quimioterápicos. Bem, em relação a vitaminas, em relação aos pacientes em tratamento com quimioterapia, a gente já tem outra conduta, né? A gente sabe que, especialmente, por exemplo, mulheres em tratamento com quimioterapia adjuvante, que é aquela quimioterapia que você faz após a cirurgia, a gente não tem recomendado suplementação de vitamina por outros motivos. E aí, a não ser nesses casos específicos, né? Que aí, quando a gente fala de vitamina D, a gente tem que entender o seguinte: é muito difícil fazer um trabalho, né, científico, um estudo científico conclusivo sobre vitamina D. Porque a vitamina D, você precisa primeiro ter uma prova da efetividade dela, da vitamina D que você está dando. Qual é a prova disso? A prova disso é um exame de sangue, que avalia o nível sérico, que é o que você citou. Só que é muito difícil os estudos avaliarem o nível sérico ao longo do tempo. Você precisaria estar fazendo esse teste em todos os pacientes do seu estudo durante um tempo muito prolongado. E aí você teria que garantir que aqueles pacientes que você fez a suplementação, o nível sérico não baixou em momento algum. E isso é muito difícil. A gente sabe que, por exemplo, durante o ano, se a gente medir nossa vitamina D no inverno, ela está mais baixa. A gente mede ela no verão, ela já está maior. Porque a gente sabe que a exposição solar vai ajudar a aumentar o nível sérico de vitamina D. E, paralelo a você dosar a vitamina D, eu tenho o controle disso ao longo de vários anos, os estudos ainda precisariam associar isso a um desfecho clínico que você está pesquisando, seja uma menor incidência de câncer, uma menor incidência de fratura, etc. e tal. Então, os estudos eles têm uma dificuldade de unir todas essas variáveis. Então, você vai ver, vai ter estudo que vai dizer que a suplementação em vitamina D tem um efeito positivo e estudos que vai dizer que não tem efeito. Então, a gente não consegue. Tem uma querida aqui, uma querida, você acompanhou a mãe dela, né, que é a Oquecozinho. Ela está perguntando se é verdade que não adianta nada suplementar vitamina D e não tomar sol. Na verdade, é isso que a gente está falando. O que você tem que fazer é você avaliar o nível sérico, individualizar esse caso, esse paciente, e você vai controlar esse nível sérico de acordo com a condição dele. Se é um paciente que já é acamado, você não tem não vai tomar sol, então não vai tomar sol, a gente não vai conseguir, né, fazer esse controle. Né? A pessoa tem um outro tipo de vida, sei lá, tem um trabalho mais noturno, igual a enfermeira que dá plantão noturno, e aí de dia ela está dormindo, então tem uma dificuldade também de controlar essa exposição solar. Obviamente que a gente recomenda, né, aquela exposição solar antes das 10 horas da manhã, depois das 16 horas,
você fazer uma exposição em torno de 15 a 20 minutos, 15. Isso ajuda realmente a potencializar aí o seu nível sérico de vitamina D, lembrando que isso tem que estar atrelado a uma boa alimentação também. A gente garantir fontes seguras alimentares e fazer a exposição solar. E aí, Com certeza. a vitamina D, o problema todo foi um relato, né, de um estudo, né, italiano, que durante aí o auge da pandemia do Covid mostrou que vários pacientes graves tinham hipovitaminose D. Mas, na verdade, ele estava só fazendo um retrato do que é a população idosa italiana durante o inverno. Então, né, a maioria dos doentes que estão, né, graves, estão em CTI, são doentes mais idosos, que já naturalmente já teriam um menor nível sério de vitamina D. Você estava num país temperado durante o inverno, onde as pessoas saem menos, onde a exposição solar, a incidência, né, de radiação solar já é menor. Então, o que você viu era o retrato daquela população naquele momento. Não atrelou-se isso a isso. Então, a pessoa que tem menos vitamina D vai ter mais Covid. Não, não era isso. Não é isso que a gente consegue concluir com esse estudo. Exposição solar não tem que ser depois das 10? Não, antes das 10, depois das 16 horas. E vamos falar de outro item aí do shot da imunidade? Vamos falar do zinco, né? Tem muito suplemento à base de zinco. E aí, como é que é zinco? Suplementar muito zinco também dá problema? Né? Vamos lembrar aí algumas coisas do zinco. A ideia, o zinco é um potente também antioxidante e é um dos recomendados para que a gente faça uma ingestão ótima de zinco durante esse período. Não durante esse período, na verdade, para que tenhamos uma imunidade com uma qualidade melhor. E o selênio também é um outro mineral que está relacionado com essa resposta imune adequada. Então, seriam os dois minerais que a gente tem que ter uma atenção maior. O selênio, a quantidade de selênio dentro dos vegetais depende do solo e da qualidade do solo. Então, hoje, para a gente conseguir selênio, é aquela orientação mesmo que antes era de 2 castanhas do Brasil por dia. Hoje a gente passou para 3 castanhas do Brasil por dia. A gente já consegue uma quantidade interessante de selênio. Assim também com a concentração de zinco. Eu acho que para eu falar um pouco de zinco e selênio, eu falaria muito da semente de abóbora e da aveia. Eu acho que a gente usar fibras e algumas castanhas, aí a gente pode fazer um mix, por exemplo, de castanhas, onde a semente de abóbora entre com outras castanhas, incluindo a castanha do Brasil, a gente vai ter uma quantidade de ingestão bem interessante aí de zinco e selênio, para que a gente siga durante esse período. E ainda repito, para alguns pacientes, eu estou em atendimento remoto, né? Para alguns pacientes específicos, eu estou prescrevendo suplementação desses nutrientes, algumas vitaminas e minerais, todos dentro da RDA, né? Que é a quantidade, a faixa de ingestão mínima que a gente tem que ter diária. Mas aí, dependendo da ingestão alimentar, do quadro clínico, do que aquele paciente está precisando, qual a demanda daquele doente, e não todos ficando com prescrição. Eu ainda, obviamente, como nutricionista, a minha bandeira é que venha através mesmo dos alimentos, porque aí a gente consegue dar um pool de fitoquímicos, de compostos bioativos extremamente interessante, né? Mas o zinco, por exemplo, a gente sabe que o zinco na fonte animal, né, ele acaba sendo mais absorvido. Aí, pacientes, por exemplo, vegetarianos ou que estão fazendo alguma restrição de... Hoje eu faz atendi uma uma suplementação paciente... maior? Isso. Como é que é isso? Hoje eu atendi uma paciente, Vitor, ela fez um diagnóstico agora de adenocarcinoma e é uma veterinária e ela disse, eu quero nesse processo deixar de comer proteína de origem animal. Ela já vinha processando isso e agora ela quer parar. Né? Então, para uma paciente dessa ou para um indivíduo que é vegetariano, a absorção
de fontes via vegetais é muito menor de zinco. A média de ingestão deles é 50% menor. Então, a gente tem que ter uma atenção muito maior para esses pacientes, para que a gente dê as fontes numa quantidade maior, para que ela atinja essa necessidade de zinco via ingestão, ou a gente faça a suplementação, aí para mim, dentro da RDA, sem doses elevadas de zinco. E dentro ainda disso, né? Então você falaria para as pessoas, por exemplo, que estão suplementando o zinco por conta própria. A gente pode ter também uma diminuição na absorção do cobre, por exemplo, quando faz uma reposição muito elevada de zinco. E, ou seja, a gente teria um problema também, né? A gente sabe que o cobre também é um mineral importantíssimo, principalmente na questão da imunidade, né? Então, uma reposição sem vigilância adequada, a gente teria problema. É a mesma história, Vitor, das pessoas usarem multivitamínicos, que numa cápsula tem um monte de vitamina, um monte de mineral numa cápsula só. No nosso tubo digestório, onde são absorvidas essas vitaminas e minerais, essas vitaminas e minerais competem pelo mesmo sítio de absorção. Um grande exemplo é zinco e cobre. Quando eles são ingeridos juntos ou numa concentração um pouco maior um do que o outro, ou um ou outro vai ser menos absorvido e a gente vai ter um problema aí. Então, eles têm essa competição. Então, o excesso ou suplementação de forma inadequada de zinco vai diminuir a absorção, por exemplo, de cobre por conta dessa questão de sítio absortivo. Então, não adianta que essa pessoa não seja acompanhada e tenha uma prescrição individualizada, que olhe esse indivíduo como um todo. Porque não adianta a gente ficar comprando cápsulas e etc., porque até aquele último estudo que você citou agora recentemente já mostrou que não é interessante essa suplementação vitamínica, seja em pacientes oncológicos ou naqueles que têm histórico e possibilidade de cânceres né, já geneticamente. E eu acho que agora você tinha falado de prebióticos, né, fibras, e também a gente vai entra naquele tema da microbiota intestinal. O que você acha da questão dos prebióticos e probióticos agora frente ao coronavírus e a relação deles com a imunidade? O que você tem indicado nesse sentido para as pessoas? Não sei se já teve algum paciente com Covid que te fez essa pergunta, ou outros profissionais, ou alguém que... eu já tive alguns pacientes, aí depois eu vou falar o que eu fiz também. Tomara que eu não erre, então, a pergunta. Não, vai errar, não. Não posso errar, deixa eu pensar direito. Bom, hoje a gente tem, não só em oncologia, mas de uma forma geral, clinicamente, dado uma atenção muito grande ao intestino, Sim. né? De 70% a 75% da resposta imune corporal, ela é toda mediada por intestino. Enquanto alguns estão pensando em suplementar isoladamente, digamos, né, vamos chutar aí vitamina A, E, zinco, selênio, se não tivermos uma qualidade de microbiota, o que é a microbiota? Né? A microbiota é a população intraintestinal formada pelas células intestinais, mas pelas bactérias que colonizam esse indivíduo. Quanto mais bactérias positivas a gente tiver, melhores são as respostas, inclusive do tratamento oncológico, né? E a gente tem que ter um balanço aí. Estresse interfere também. A gente está num momento extremamente sensível que também pode interferir em microbiota. Então, quando a gente faz uma ingestão média de 400 a 600 gramas dia de fruta, verdura, legumes, cereais integrais, a gente tem uma qualidade de microbiota muito boa. Então, acho que antes da gente pensar em suplementar, o probiótico é aquele suplemento, tá? É aquele que vai vir no sachêzinho, ou vai vir em cápsula, bonitinho, ou quando vai viajar para os Estados Unidos, as pessoas ficam piradas, compram aqueles potes todos e trazem para casa enlouquecidamente. Isso são os probióticos. Eles sozinhos
não vão ter a resposta esperada. Eu preciso ter uma camada, eu preciso ter todo um ciclo ali nessa luz intestinal para que ele seja positivo. E aí preciso dos prebióticos, por exemplo, que são as fibras solúveis. Tem muitas pessoas me perguntam, pipoca pode? Na hora da orientação. Aí, pipoca pode, feita no azeite, por exemplo, riquíssima em fibra solúvel, que é muito interessante para o microbioma, né? Para eu modular essa resposta intestinal. Então, eu posso trabalhar. E, em última instância, e aí aqui a associação fala isso para a gente vai utilizar os probióticos, aí vai depender, né, de qual a necessidade, e aí depende também de cada quadro, para que a gente prescreva as cepas de probióticos diferenciadas, entendeu, Vitor? Mas o ideal é a gente olhar o contexto como um todo, né? Os prebióticos, né, eu acho que... e pode falar de imunoterapia, né? Vamos dar um ganchinho nessa para a gente falar de imuno. Exatamente isso. Porque o que acontece? A nossa experiência aqui com oncologia, com câncer, né? A gente teve ano passado um estudo que foi muito importante, mudou a abordagem que a gente tinha desses pacientes, né? Que mostrou que pacientes que faziam tratamento de imunoterapia, o que é imunoterapia? É você usar algumas... a Ana aí, a Ana já até se manifestou aí, ela mudou também muito em cima disso e está tendo uma resposta excelente. É você mudar a abordagem em relação a como você abordava essa microbiota. Porque o que é mais importante? É você dar o peixe ou ensinar a pescar, né? Mais importante, a gente sabe que é ensinar a pescar. E quando a gente oferece alimentos de boa qualidade para o nosso intestino, né, através desses prebióticos, então você fazer uma alimentação rica em frutas, legumes, verduras, e com isso aumentar seu conteúdo de fibra, seja através desses alimentos, ou então incorporando ainda as fibras insolúveis, né, aveia, etc. Você ensina você dá alimentos saudáveis para o seu intestino, você ensina o seu intestino. As bactérias que começam a proliferar são bactérias boas. Então, você equilibra a sua flora intestinal naturalmente. Quando você, né, faz a suplementação de probióticos, aí no caso, você já dá aquelas bactérias boas já prontas, pode ser que o seu intestino não esteja preparado. É mais ou menos igual na nossa vida. Quando você dá o peixe, às vezes a pessoa não sabe valorizar aquilo. Então, é muito melhor você ensinar a pescar. Aí agora a gente vai para o Covid. O Covid a gente acaba tendo uma situação um pouquinho diferenciada, né? Uma das manifestações do Covid, né, em torno de 3 a 5%, é a diarreia. Então a gente passa a ter um paciente com diarreia em meio a uma doença viral aguda e que você, às vezes, está com uma infecção bacteriana secundária que você passa um antibiótico. E aí é outro cenário. A gente precisa agudamente, e aí a gente tem prescrito probióticos, principalmente para esses pacientes que fazem a manifestação intestinal do Covid, que aí é outro cenário. Mas isso, a gente já vai olhar ele como... igual você falou, a gente está num momento de quarentena, está restrito, está tendo que cozinhar nossa própria comida, está tendo que se reeducar, isso não tem tempo. Você já falou muitas vezes disso, né? Você começa a modificar a alimentação, a microbiota ela muda muito rápido, né? Porque a bactéria precisa daquele substrato para sobreviver. Se não tem um substrato, você passa a dar um substrato bom, a bactéria boa vai viver, a ruim ela não consegue se sustentar. Você está literalmente cultivando uma população, né? E quando você pega e fornece uma fonte energética, substrato X para essa população, elas vão crescer de uma forma. Se oferecermos de forma negativa, elas vão crescer, então, de forma negativa. E aí, você falando do paciente hospitalizado, isso é uma conduta clínica mesmo, né? Porque o intestino, ele é um órgão de defesa, de barreira.
Então, a gente tem que deixar essa barreira intestinal o mais íntegra possível. Então, a gente usa probióticos, usa fibras solúveis, mantém essa barreira o mais íntegra para que não haja translocação bacteriana, né? Que é a passagem daquela bactéria pelo intestino para a corrente sanguínea, aí podendo causar sepsis, enfim, complicações clínicas, né? Então, daí também a utilização dos probióticos para esses indivíduos, no caso, hospitalizados ou já em esquema de paciente crítico. Aqui tem uma pergunta boa aqui, ó. Aqui é do Aristóteles. Comida japonesa tem algum Olá, problema? chefe. Ih, que complexo. Pois é, porque aí, Aristóteles, vai depender muito da higienização, né? A segurança que a gente tem aí na higienização, que é uma das grandes preocupações que a gente está tendo hoje, tanto é que a gente vai ao supermercado, volta para casa, tem que higienizar tudo, tem que ter uma área específica para higienização, uma área suja, só depois a gente vai para a área limpa, né, com esses produtos. Então, a gente tem que ter uma confiança muito grande. Vou falar que a japonesa, não sei se tem problema não, mas a chinesa tem. Não, chinesa não vai dar não, Aristóteles, a gente vai, suspender completamente. Até aproveitando aí a brincadeira, né, o que aconteceu com esse vírus? Aproveitar o gancho aí dessa pergunta, já que não, a Ana está falando que eu proibi, mas o seu é outra questão, o seu não é em relação Ana a isso não, é outra questão. Aproveitando a oncologista dela ela para está aproveitando discutir. o gancho aqui. O que aconteceu? Né, o local onde surgiu o primeiro foco identificado do coronavírus foi o mercado úmido de Wuhan, mercado de peixes, né, que na verdade eles chamam de wet market, mercado úmido. Não é só peixe, são vários coisas estranhas, vários animais vivos que eram vendidos, né, eles têm esse hábito, isso é um hábito milenar, né, não dá, mas eles têm pandemia a cada 2 anos. Sim, eles sabem disso e é cultural disso. E você identificou um coronavírus, né, no morcego com uma similaridade muito grande ao esse coronavírus SARS-CoV-2 que está causando o Covid-19. Só que, assim, a fonte da onde, que animal veio isso ainda não está muito claro. Conseguiram também identificar um vírus muito parecido, um coronavírus também muito parecido no pangolim. O pangolim é uma espécie de tatu, pangolim chinês. Mas o pangolim chinês, ele frente às outras espécies de pangolim, ele é pouco consumido na China, porque ele não é muito abundante. Na verdade, os dados foram em torno de 500 mil pangolins que foram traficados da África para a China. Né? A maior parte desses animais consumidos lá na China, na verdade, é importado. Então, ainda ficou muito misterioso da onde realmente veio essa infecção. E em termos de comida japonesa, é igual você falou, o problema é outro. Não é a fonte, o problema é a manipulação. Então, se a gente tem uma manipulação aí que não tem uma condição satisfatória de higiene, ou a gente não possa garantir, é complicado. Você imaginar a gente vai ter a contaminação dessa comida. Né? A pessoa que estiver manipulando, ela tiver coronavírus, aí pode ser que manipule o entorno, a embalagem, a própria comida. Né? A gente não tem certeza ainda, por exemplo, se existe uma transmissão fecal-oral. Né? Agora, recentemente, acho que segunda-feira agora, anteontem, saiu um trabalho aí que o esgoto de Niterói está com uma presença ontem. Aí foi identificado o coronavírus, né? Então a gente sabe que as pessoas que estão contaminadas pelo coronavírus, esse vírus ele vai se replicar, né? Esse é um vírus muito simples, ele tem 23 mil nucleotídeos, nós temos bilhões. Ele é muito simples, então ele precisa entrar na célula, ele aluga a maquinaria da célula para produzir outros vírusinhos iguais a ele. E esses vírus a gente vai eliminando. E uma fonte de eliminação
são as fezes. Por isso que a gente acaba tendo a presença desse vírus no esgoto. Uhum. Com uma ingestão ótima aí dos elementos que a gente falou, A, C, zinco, selênio, a gente consegue minimizar um pouco dessa troca dessa maquinaria, né? A gente consegue minimizar um pouquinho aí dessa troca aí que você disse. Então, por isso, de forma importante, a gente bater aqui que não existe nenhum alimento mágico, mas a gente tem como auxiliar um pouco. Eu acho que na qualidade de vida como um todo, né, Vitor? Isso daí, Sim, você sim. já trabalha comigo, e quanto a gente já não fala para as nossas pacientes isso, né? E não é por um câncer ou pelo Covid que a gente vai ter que dar essa atenção. Eu acho que aproveitar esse momento para a gente dar uma atenção como todo, porque é o que a gente precisa no momento, mas com uma resposta muito positiva, que a gente pode programar um futuro aí bem legal. Isso é importantíssimo. Eu acho que essas lives a gente tem feito nessa direção de abordar todos os assuntos, né? A gente abordando aí as questões, desde questões de saúde mental, como é que a gente tem que se manter durante esse período, manter a rotina ao máximo, e aí a rotina inclui alimentação saudável, inclui atividade física. Lembrando que a atividade física também influencia, né, na microbiota. A gente sabe disso também, né? Que tem uma influência direta e também bastante influência indireta. Né? E o contrário também, né? A gente consegue ter um rendimento melhor se a nossa alimentação propicia uma microbiota saudável, por exemplo, a gente vai conseguir desempenhar melhor as nossas funções do dia a dia. Essas medidas que a gente falou, né, principalmente higienização das mãos, eu acho que isso é fundamental. Uma coisa que eu fico assim abismado é que eu vejo pessoas pegando a máscara sem higienizar a mão e botando no rosto. Isso aí, para mim, porque já pode pegar Vitor, a máscara e jogar a nossa fora, população, né? Joga fora. a gente sabe, hoje eu estava até falando sobre isso, Hoje mas é eu porque a fiz uma população aqui paciente não tem jogar esse fora hábito, uma né? máscara. Eu fiz uma paciente... Porque não sabe, isso Não, aí ela a gente estava... está... A acompanhante que eu fiz, Bota a mão no desculpa, a rosto. paciente estava com máscara, a acompanhante sem. E aí eu comentei, falei, não, você tem que usar máscara também, que não vai fazer sentido uma tá sem máscara, outra sem. Ela foi, tirou do fundo da bolsa, sem higienizar a mão e ia botar na cara. Então, assim... E aquela retirada assim, da máscara no nariz? Só o bota narizinho aqui assim para embaixo, aqui fora. Isso. no queixozinho aqui, né? Então, assim, realmente tem sido difícil. Aí, se a máscara está contaminada, minha gente, a parte de dentro da máscara estiver contaminada de coronavírus, você botar aqui, aí é um brinde, né? Você está dando de bandeja. Vitor, a Esmeralda, é uma paciente minha de colectomia. Opa, vamos lá. Ela perguntou, no caso de dificuldade de ingestão dessas vitaminas, o dela, eu até amplio um pouco, Esme, a sua pergunta, ingestão e absorção, porque essa paciente é uma paciente que, por conta do diagnóstico dela hoje, ela não tem um cólon, que é um pedaço do intestino para fazer a absorção. A solução são as cápsulas, então. Então, uma das possibilidades é a utilização, sim, sob forma de cápsula, suplementação, e o intestino vai se adaptando, criando, vamos dizer assim, novos sítios de absorção que vão tomar parcialmente a vez daqueles sítios de absorção que foram retirados pelo cirurgião por conta do diagnóstico, né? Então, existem casos e casos. A Ana perguntou também, né, se poderia suplementar, né, que tipo de vitamina, a gente falou um pouco já sobre isso no início da live. E aí a minha bandeira da gente fazer isso via alimentos, e aí obviamente que temos exceções, como a exceção da SMEA. Exatamente. Eu acho que antes da gente chegar nesse ponto da suplementação, né, nós tínhamos falado que era importante individualizar, né? Aí até a Ana comentou aí, em relação à questão dela, então cada a gente acaba tendo uma individualização muito grande, né? Por exemplo, está em imunoterapia. Eu acho que hoje em dia, para quem está em imunoterapia, a gente tem que olhar o prebiótico.
né? O prebiótico me parece que é o que faz muita diferença. É também o tipo de medicamento, alguns pacientes estão em imunoterapia, outros medicamentos que alteram a questão intestinal também, eu já tenho dado outro olhar, algumas coisas são mais prejudiciais para alguns pacientes, por exemplo, o refrigerante para esse paciente que está em imunoterapia já é uma coisa mais prejudicial. Agora a gente pega paciente com câncer de pulmão, às vezes eu até indico em situações específicas, por exemplo, você consegue melhorar a absorção de determinados medicamentos. Então, assim, é muito individual. A gente dá essa live aqui hoje, a gente falando em imunidade de uma maneira geral, aí, então a gente tentou abordar a maioria das pessoas. A gente vai estar acabando, né, daqui a pouco, então já vou te agradecer imensamente aí pela sua disponibilidade. Nossa, uma honra. Foi ótima, tem várias pessoas aí. Eu falei muito de higienização das mãos, isso é o principal. Então, corram lá no canal do YouTube, Dom Comédio, e tem 2 vídeos, um de higienização com álcool gel, outro de lavagem das mãos, muito importante para quem não sabe. Eu tenho visto vários pacientes que não fazem isso direito, então a gente está batendo muito em cima dessa tecla. Então, te agradecer. Vou fazer aqui a chamada, né, quarta que vem, dia 6 de maio, nós vamos fazer outra live, e aí a convidada é a doutora Luana Araújo, ela é médica infectologista, tá, da UFRJ, ela estava fazendo mestrado em saúde pública lá na Johns Hopkins, nos Estados Unidos, teve que retornar por conta da questão do Covid, e vai ser uma live muito interessante, que a doutora Luana vai abordar o seguinte, passaporte da imunidade. Né? Foi falado isso, né? Será que se eu pegar a infecção pelo Covid e desenvolver um anticorpo, né, IgG, eu estou imune? Então, essa é uma questão muito interessante, e aí a gente vai trazer um infectologista para tirar essa e outras dúvidas que surgirem durante a live. A Cris gente vai ter falou mais um aqui, minuto aqui, aí eu ia falar para você fazer suas palavras finais. Eu super agradeço, é um prazer para mim, né, fazer parte desse time, que é o time da Oncomed, e falar para os pacientes que eu curto tanto, que é a oncologia, né? Vamos aproveitar esse momento agora, gente, para cozinhar, conhecer a cozinha de vocês, colocar a alimentação mais variada possível, porque suas células precisam disso. A Cris perguntou ali que Dr. Vitor falou que alguns refrigerantes aumentam a absorção de medicamentos. É um caso extremamente específico, ele citou ali que era pulmão, faz de conta que ninguém escutou isso não, gente. Ele não pode fazer isso comigo numa live. É tudo, é um caso bem específico. Vão tomar suco de uva, que é muito melhor, e não se apeguem. Pipoca e pipoca com azeite, que já perguntaram, pipoca pode, foi uma festa aí. É um prazerzão, e que vocês mantenham uma alimentação e olhem para a alimentação de vocês de uma forma diferenciada. Vamos aproveitar esse momento agora para a gente fazer pequenas transformações que vão reverberar lá na frente, não só nesse momento pensando no aporte e na resposta imune, viu? Oi, Cris, a nossa querida Cris aí, Vitor. Então, muito obrigado aí. Hoje eu não olhei qual o sertanejo que vai fazer live. Você olhou para você informar aí o pessoal? Hoje eu não temos nenhuma informação aqui de qual caravana de live teremos hoje. Amanhã teremos Jota Quest. Então é isso. Vamos. Não, amanhã não, é sexta-feira, não é sexta-feira? É sexta? Não, é porque a gente não tem noção de dia quando a gente está isolado. Jota Quest é na sexta-feira. E essa live aqui vai ficar salva, a Carla está lembrando, salva. Tá? Um abraço a todos aí, boa noite. Obrigada. Tchau, gente. Até Obrigada, quarta que vem.